Fala pessoal, bem-vindos ao Consulta Aqui, seu programa sem remunereis. E hoje eu vou falar sobre cláusula de não concorrência e não divulgação. O que será que é isso? Depois da nossa vinheta. Fala pessoal, Consulta Aqui de volta. E hoje com um assunto bem diferente, né? Cláusulas contratuais. João, a Taluia nos mandou perguntando sobre a cláusula de não concorrência e não divulgação. Non compete, no disclosure. Né? Se meu inglês funcionou aqui, né? Então vamos lá, João. O que são essas cláusulas? Legal. Essas geralmente são cláusulas que podem constar num contrato de trabalho para proteger a empresa de algumas situações. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um colaborador chave que sabe a fórmula da Coca-Cola. Nossa, queria ser eu. Ele normalmente tem que ser protegido, né? Eu não quero que ele vá para o concorrente e entregue essa receita. Ou um diretor, né, de produto que trabalhou no desenvolvimento aí dos próximos lançamentos aí de uma empresa e aí, de repente, ele vai para o concorrente e leva todos esses planos, né? Então, é muito comum que para alguns cargos a empresa queira se proteger dessa situação. E aí ela coloca uma cláusula dizendo, olha, você não pode fazer o podcast ou o programa do concorrente não lá. Não poderei sair daqui e ir para o Flow nem para o Podpah, então, né? Tipo isso. Então, é uma cláusula de proteção para a empresa que a gente geralmente prevê no contrato de trabalho de cargos estratégicos, que tem os segredos estratégicos, de produto, ou até mesmo que possam comprometer as vantagens competitivas ali da empresa. Entendi. E por que eu preciso ter essa cláusula no contrato, né? É por uma questão de proteção mesmo, né? A ideia bom, se eu tenho um segredo ou se eu tenho um colaborador que, caso ele vá, ou por exemplo, não é só ir para o concorrente, ele pode virar meu concorrente. Eu ia falar isso. Ele pode abrir uma empresa e usar tudo que ele aprendeu. Imagina ali, que a gente, ele entrou nessa empresa, aprendeu uma tecnologia específica, quem são os fornecedores, quem são os clientes, e aí ele vira meu concorrente, ele já tem todos os contatos. Então, é uma proteção para evitar que isso aconteça. E aí a empresa estabelece ali condições. Não pode ser amplo, né? Fala assim, você nunca mais pode trabalhar na vida na hora que você sair daqui, né? Então, geralmente tem um prazo específico, por 2 anos. Você não pode atuar no Brasil em empresas do segmento X. No segmento X, né? Exato. E aí, assim, né? É importante que esses critérios sejam bem observados, porque senão isso pode ser contestado depois na justiça, né? Imagina que, por 50 anos você não pode trabalhar na América com um segmento muito amplo, né? Bens de consumo. Você está limitando muito a liberdade do colaborador. E aí precisa ser algo factível, né? Se for uma situação dessa, tem que ter uma contrapartida muito significativa para o colaborador poder continuar vivendo, né? Ele tem que ter condição de seguir a vida dele, caso ele saia da empresa. João, e vamos lá. Além de mim, que não poderei mais trabalhar nos podcasts, né? Igor, desculpa. Igão, desculpa. Né? Qual o público que a gente usa essas cláusulas? Tá. Em geral são executivos, então o presidente da empresa, alguns diretores e eventualmente algum especialista muito crítico assim, de uma tecnologia, de P&D, alguma área que tem acesso a segredos ali da empresa, né? Segredos industriais. Em geral são esses cargos. Certo. E funciona? Funciona de fato, né?
Essa é a pergunta interessante. Vamos lá. Primeiro, assim, funciona para esses cargos porque de fato faz sentido. Já aconteceu da empresa colocar isso como uma cláusula padrão para todos os colaboradores. Isso não tem muita validade porque não faz sentido, sabe? Precisa ter uma coerência, né? E, obviamente, os colaboradores precisam ser instruídos ali na hora do contrato, isso precisa ser negociado. Em geral, precisa ter uma contrapartida para funcionar. Então, os colaboradores, para aceitarem isso, imagina que por 2 anos você não pode atuar se você sair dessa empresa. Geralmente, você precisa ter uma multa de rescisão equivalente a esse período, essa zona ali de regional, para que faça sentido você topar uma cláusula dessa. Então, a empresa já precisa prever as duas coisas. Poxa, eu não quero perder os meus segredos, não quero que esse colaborador vá para o concorrente, mas se eu precisar desligar ele, eu vou pagar uma multa aqui para compensá-lo. Se tem tudo isso bonitinho, é para funcionar. Porque também não faz sentido ser para todos os colaboradores. A empresa precisa fiscalizar isso. Então, se ela está demitindo alguém, precisa ser fiscalizar todo mundo. Não, ninguém pode trabalhar no concorrente. E aí você vai ter que fiscalizar todo mundo, ficar entrando com ação judicial contra colaborador que não tem acesso a nenhum segredo, não teria nenhum motivo específico. Eu ia falar exatamente isso, né? E até ia dar o meu exemplo. Eu lá no passado, quando trabalhei no McDonald's, aí saí. Eu não posso trabalhar, sei lá, no Burger King, no Girafas, né? Enfim, algum exemplo. Assim, faz sentido, né? Provavelmente o diretor de P&D deve ter uma cláusula dessa. Ok. Mas eu que ficava lá, né, fazendo 2 hambúrgueres alface, queijo de molho especial, né? Enfim, não faz muito sentido. Até porque, imagina que o colaborador saiu e foi pro Burger King, num cargo maior e tal. E aí a empresa fala, não, você não podia estar aí, entra com processo. É muito difícil você perder na justiça se eles não te deram uma multa, não negociaram nada com você. Exatamente, né? Teria que ter uma contrapartida. Uma contrapartida bacana aí para que eu fique parado, né, o tempo que eles querem, né? Exatamente. Então, é nesse sentido, é uma proteção que, obviamente, para funcionar precisa ter alguns critérios aí bem estabelecidos. Outra coisa é que não tivesse um prazo, né? Você não pode trabalhar por prazo indeterminado. Para sempre. Aí também não ia colar. Aprenda outra profissão, né? E o non-disclosure, o não divulgação, é na mesma linha, né? Pensando assim, por exemplo, o colaborador saiu e aí ele vai num podcast e conta todos os planos ali da empresa. A empresa teria o direito a processá-lo, que ele rompeu uma cláusula. Então, isso normalmente tem multa para os dois lados, né? Não só a empresa pagar o colaborador no caso de obrigá-lo a ficar fora do mercado, mas também o colaborador que infringe uma cláusula dessa, por exemplo, e conta os planos da empresa, os segredos industriais da empresa num podcast, num programa de TV, ele está infringindo também um acordo que ele concordou ali quando ele assinou com a empresa, né? Show de bola, João. Respondido, então, aqui as dúvidas, né, das cláusulas. Espero que a gente tenha sanado todas as dúvidas. Caso vocês aí de casa tenham mais dúvidas, como eu sempre falo, manda aqui pra gente. No próximo programa a gente responde. Curte, compartilhe o nosso vídeo, manda aí pra todo mundo que você achar que possa querer saber sobre o assunto, tá? Continue nos acompanhando. Até o próximo Consulta Aqui. Tchau, tchau.